Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo este vídeo. Um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre os deveres fundamentais do maçom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como se tornar um maçom. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando aí um likezinho, um comentário, uma sugestão. Eu ficaria muito grato se assim nos ajudassem. Bom, para iniciarmos, nós vamos dizer que, para ser um membro da maçonaria, o cidadão ele deve gozar de boa reputação, professar uma crença em Deus, ter uma conduta ilibada, ser independente de suas crenças religiosas. Após ser verificado todos esses requisitos, o pretendente ele deve, antes de tudo, ao ingressar, fazer uma própria avaliação sua em busca dos seus valores, dos seus costumes, do seu comportamento social e das suas atitudes interiores, que possa se adequar às preposições seguintes, às preposições que iremos falar agora, que a primeira dela é sobre o aspecto legal. O aspecto legal é ser maior de 18 anos, ser do sexo masculino, possuir no mínimo instrução de ensino fundamental ou complemento ou equivalente, fundamental completo ou equivalente, ser um homem íntegro e atualizado em relação a seu tempo, residir pelo menos há um ano no município onde funciona uma loja maçônica, no qual você deseja iniciar, ou 2 anos em localidades próximas, ter profissão ou meio de vida lícito, devendo oferir receita que permita uma condição econômica financeira que lhe assegure subsistência própria e de sua família. Contar com a concordância, se casado, da esposa ou companheira, se solteiro e depender dos pais, obter a concordância dos seus pais para poder ingressar na maçonaria. Além de aceitar a existência de um princípio criador. A segunda observação é sobre o aspecto doutrinário, que é proclamar a prevalência do espírito sobre a matéria, reconhecer o trabalho como um dever social e direito inalienável, seguir os deveres essenciais do amor à família, ter fidelidade e devotamento à pátria, obedecer às leis, proclamar que os homens são livres e iguais em direitos e obrigações, defender a plena liberdade de expressão, condenar a exploração do homem, os privilégios e as regalias, enaltecendo, porém, o mérito da virtude. Para ser aceito e ingressar na maçonaria, depende bastante da declaração e dos motivos do candidato. O candidato
Ele é esperado pela ordem maçônica como sendo uma pessoa sincera, uma pessoa que tem a consciência quando do preenchimento de sua proposta de admissão. E ao ser iniciado, o cidadão vai sim assumir compromissos pela participação na ordem, engajamento e responsabilidade nas lides maçônicas, dos compromissos e também das suas responsabilidades, tem o iniciado o dever de estudar as instruções maçônicas, que lhes são entregues através dos rituais. É a partir da sua iniciação que passa o cidadão a fazer parte como membro da maior e mais antiga fraternidade do mundo. E é através dos estudos maçônicos que o membro vai conhecer sobre a tradição da maçonaria e como se tornar um membro efetivo dessa querida irmandade. Para entender as bases da maçonaria, dizemos que ela foi fundada por homens que compartilhavam um compromisso de apoiar aos outros através da amizade, do companheirismo e a serviço da humanidade. E que, por milhares de anos, estes homens se encontravam para realizar reuniões espirituais, filosóficas, como membros da fraternidade. Reuniões que ainda se opera com os mesmos valores e os mesmos ideais. Para se tornar um maçom é necessário atender a estes requisitos. Além de ser um homem, de ter uma boa reputação, sendo bem recomendado pelos seus colegas. Na maioria das jurisdições maçônicas, você precisa crer em um ser supremo, independente de sua religião, além de ter a capacidade de sustentar sua família. Também deve ter interesse na construção do caráter e da moral. Ter como um lema ser, abre aspas, homens melhores por fazerem parte de um mundo melhor. A maçonaria realiza e enfatiza a honra, a responsabilidade e a integridade pessoal. Ela oferece aos seus membros reuniões mensais ou bimestrais nas lojas que são frequentadas frequentemente, que chamamos de templos, e pode ser também até em edifícios públicos, bem adaptado para as suas reuniões. E vem aí a trazer para seus membros os ensinamentos sobre história da maçonaria, bem como ensinamentos bíblicos, além de trazer a todos os seus membros o engajamento para viver pelo bem da humanidade e ideias de como praticar a boa cidadania, além de agir com amor e caridade. Demonstra a maçonaria de como participar nos ritos antigos da própria maçonaria, incluindo o aperto de mão, os rituais de iniciação e a liberdade de você usar os símbolos maçônicos, tal como o esquadro e o compasso. Em loja se ensina de como o maçom deve separar os mitos da verdade, tal como se vê no livro, abre aspas, aquele livro Código de Da Vinci, em que ele perpetra ali a noção de que a maçonaria é uma sociedade secreta, com o objetivo de dominar o mundo, que seus símbolos são ocultos para serem espalhados por todos os Estados Unidos, toda Washington e as cidades dos Estados Unidos. A verdade é que
Os maçons não fazem parte de nenhuma dessas conspirações. E as pessoas que tentam se juntar à maçonaria, esperando obter acesso a esses segredos, não estão se aproximando da fraternidade com as intenções corretas, com boas intenções. De forma que, para se ingressar na maçonaria, a forma mais fácil é começar através de um processo de iniciação e fazer contato com a loja na cidade em que você reside. Entrar em contato com esta loja local, a qual geralmente você pode até encontrar em lista telefônica. Solicitar desta loja uma requisição para adesão, preencher aquela requisição e de imediato devolver. Outra forma é encontrar um maçom ou seu amigo ou não, que você pode encontrar. É fácil encontrar um maçom. O maçom sempre usa um adesivo em seu carro, usa símbolos como em bonés, camisetas, etc. Todo maçom, ele gosta de conversar com pessoas interessadas em conhecer a maçonaria. Portanto, não é difícil você encontrar um maçom. Em algumas jurisdições, elas exigem que se aproxime da Irmandade somente membros em potencial que estejam de acordo com a sua vontade. Porém, outras jurisdições permitem que membros emitam convites. Se você foi convidado por um membro conhecido para se tornar um maçom, fique à vontade para tomar passos seguintes, quais sejam: aceitar o convite para se reunir com os maçons. Depois de sua requisição ser revisada, você vai ser convidado pela loja para entrevista com um grupo de maçons que é formado por um comitê investigativo. Daí você será questionado sobre seus motivos de se tornar um maçom, da sua história e seu caráter. Você vai ter ali a oportunidade de fazer perguntas sobre maçonaria. E este comitê investigativo demonstrará uma ou duas semanas, vai ficar sempre em contato com você e procurando referências para saber sobre seu caráter. Também realizando verificações do seu histórico, sobretudo sobre alcoolismo, abuso de drogas, abuso na família, entre outros problemas. E caso positivo, meu irmão, esses motivos, eles podem sim gerar uma recusa à sua requisição. Em alguns países, esse processo investigativo demora anos e anos. Aqui, em nosso país, é mais rápido. Portanto, os membros de uma loja, eles voltarão para apoiarem sobre se você será aceito ou não. Eles irão votar ali, certo? Todos os membros. Caso você seja aceito, você vai sim receber um convite para se tornar membro. E para se tornar um membro maçom, você deve seguir um processo para obter 3 graus simbólicos, iniciando pelo grau de aprendiz. O aprendiz maçom é o primeiro grau e introduz o candidato aos princípios básicos da maçonaria. O iniciado irá conhecer as verdades morais expressas sobre os novos, todos esses candidatos que iniciaram, através de uso de símbolos e de ferramentas de construção. Os aprendizes devem se tornar
proficientes em um catecismo de trabalho específico do seu grau, antes de prosseguir para o próximo grau. Completando esse interstício de tempo, no grau de aprendiz, o irmão seguirá para o grau seguinte, que é o grau de companheiro maçom, que é o segundo grau, e continua aí a incutir os princípios da nova filiação nos candidatos, principalmente na sua estreia, ligações com as artes e com a ciência. É nesse grau que o iniciado vai ter o conhecimento da ciência e das artes. É neste grau que os candidatos e os iniciados são testados no domínio do conhecimento obtido como aprendizes, e estes candidatos que já estão no grau de companheiro devem também decorar um segundo catecismo para poder completar este grau de companheiro através de estudos específicos do grau e ser acompanhado pelo vigilante da sua coluna, que após cumprir esse interstício vai tornar-se um mestre maçom. O grau de mestre maçom é o grau mais elevado e também o mais difícil que o maçom pode obter. É um grau em que o irmão deve demonstrar paciência nos valores da maçonaria. Para a conclusão de todo esse curso, é celebrada uma cerimônia. E o tempo médio que se passa entre a sua petição inicial e a obtenção do grau de mestre maçom varia entre 1 ano e meio a 2 anos. Meus irmãos, ser maçom é preservar-se cidadão honesto e digno, submisso às leis do país, é ser amigo da sua família, ser um bom pai e bom esposo, ser uma pessoa capaz de transmitir paz, de harmonia e de concórdia no seio da sociedade e, principalmente, no seio da maçonaria. O maçom deve ser livre e de bom coração, não permitindo jamais que vibre em seu cérebro ideias de injustiça e de maldade. Deve ter uma conduta honrada, ser exemplo dentro da maçonaria e para a sua comunidade, dignificar a mulher, ajudar os necessitados e procurar gozar os prazeres da vida com moderação, evitando ostentação que ofende os mais humildes. O maçom deve estar sempre pronto para refletir o maçom deve estar pronto para repelir toda e qualquer associação aceita ou forma de governo que prive o homem de seu direito, de ser cidadão e principalmente de sua liberdade de consciência. Deve sim o maçom ser contrário a toda forma de opressão, estar sempre pronto a combater, principalmente quando ela visa atingir os mais humildes. Para ser maçom, a coluna mais forte da família maçônica é a mulher. É a mulher quem traz a consolação, traz o conforto e o alento nas amarguras, nas atribulações e nos momentos mais difíceis da vida. Todos esses conceitos são princípios basilares e motivadores para o surgimento da maçonaria e deve ser obedecido
em toda a sua plenitude. A maçonaria prima para que todos os seus membros e até a sociedade como um todo sejam pessoas que se relacionem profissionalmente, pois é a maçonaria que representa um corte transversal das profissões de uma comunidade, pois a maçonaria está presente em todos os segmentos comerciais e profissionais. E os maçons ajudam-se mutuamente como regra de conduta. Haja vista que o estilo de vida do maçom é dar preferência e participar ativamente do crescimento profissional e social de seus irmãos, tornando-se assim, com a maçonaria, uma instituição única e diferenciada. Portanto, é dentro desse profissionalismo que se torna a maçonaria uma instituição diferenciada, sem contar que a maçonaria é uma organização que congrega líderes e pessoas de sucesso, que atua em cargos, quem atua em cargos maçônicos, ela tem um sinônimo de maior experiência em liderança. A pessoa aprende a motivar-se, a influenciar-se e liderar aqueles que já são líderes. Todo maçom é bem recebido e incentivado a participar das reuniões em lojas maçônicas em inúmeros países, em inúmeros estados. E na maçonaria se faz amigos dentro da loja e das próprias comunidades locais, regionais e até mundiais. Meus irmãos, já se demandam mais de 22 minutos. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Desejamos a todos um tríplice fraternal abraço e nos comprometemos em um próximo vídeo falar sobre a fraternidade maçônica. Tríplice fraternal abraço a todos e até lá.